Melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo número 14, no versículo número 15. O nome da palavra desta noite: como desfrutar da mesa do reino de Deus. Hoje é uma reunião de Santa Ceia, e como uma reunião de Santa Ceia, é importante nós termos o entendimento e a compreensão daquilo que nós vamos receber nesta noite. A mesa, ela está posta, a mesa da ceia está posta, e muitos foram convidados para estar aqui, mas eu, diga assim, eu sou um privilegiado, porque eu estou aqui. Porque muitos foram convidados, mas nem todos tiveram o entendimento, a sabedoria de estar ligado no trono da graça de Deus, de estar aqui nesta noite. E você que está aqui, eu creio que você é um privilegiado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, no versículo número 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, olha ali, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Bem-aventurado, diz feliz, contente, alegre, aquele que vai desfrutar da mesa do reino de Deus. O Senhor está dizendo que é muito importante que nós comamos o pão na mesa do reino. E quando nós entendemos o que é comer o pão na mesa do reino, nós temos o entendimento, a compreensão do verdadeiro presente que nós estamos recebendo do Senhor. Quando nós falamos bem-aventurado, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma vida plena, uma vida completa. E ter vida plena e vida completa significa todas as áreas da nossa vida vão ser abundantes, vão ser prósperas, vão ser abençoadas. E é por isso que é importante nós estarmos preparados para participar desta mesa. É importante nós estarmos prontos para compreendermos o que é comer da mesa do reino. O que é receber a revelação do reino de Deus para as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós desfrutamos da revelação. Nós começamos a entrar numa dimensão muito maior do que aquela que nós vivíamos quando nós ainda estávamos no tempo da religião. Porque quando nós recebemos este alimento espiritual através da revelação da palavra, nós caminhamos numa dimensão muito maior, e a nossa mente, ela começa a se abrir de uma forma sobrenatural para andarmos nessa nova dimensão. E é por isso que eu quero que você entenda e compreenda o significado de você participar desta mesa, o significado da compreensão e do entendimento do que é receber esta revelação de Deus. Porque para muitas pessoas podem parecer uma coisa normal você sair da tua casa e você estar aqui recebendo uma palavra, mas quando você participa de uma revelação, de uma mesa que está pronta para você usufruir dela, a tua vida, ela começa a mudar. A tua vida começa a ser transformada pelo poder da palavra. A tua vida começa a passar por uma metanoia para uma nova dimensão de mentalidade. Você sai daquela mente cativa, aquela mente presa, e entra num novo nível de fé, num novo nível de intimidade com Deus. Lembre-se o que dizia o grande salmista Davi. Ele dizia, olha o que ele dizia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta
na roda dos escarnecedores. A palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está dizendo que nós não podemos nos estar assentados na roda dos escarnecedores. E isso é muito comum nos dias de hoje. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, nós estamos sentados às vezes numa mesa, e as pessoas que estão ao nosso redor, todos os assuntos que são ditos, são assuntos que não nos convêm, que não nos agrada, que não agrada o coração de Deus, porque são assuntos que não nos amadurecem. Mas o Davi estava dizendo que bem-aventurado, feliz, contente, é aquele que medita na lei do Senhor, aquele que caminha debaixo do propósito para o qual Deus o chamou. E quando nós caminhamos nesta lei do Senhor, e quando nós andamos nessa dependência do Senhor, nós estamos desfrutando, nós estamos participando da mesa do Senhor. E quando nós participamos, há uma alegria na nossa vida, porque nós já não somos mais aqueles que vivíamos no mundo, com os costumes do mundo, mas nós passamos a ter uma vida completamente diferente. E não aquela vida vazia, aquela vida que não tinha graça, aquela vida que não tinha razão da nossa existência, mas passamos a ter uma vida completamente diferente na presença de Deus, desfrutando dos deleites de Deus. Olha o que diz a palavra no próximo versículo: pois você será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo próprio. Nós, quando recebemos da mesa do reino, quando nós começamos a desfrutar da mesa do reino, nós começamos a viver uma vida completamente estável, uma vida priorizada nas coisas do reino de Deus. E aquela vida de altos e baixos, aquela vida angustiada, aquela vida triste, aquela vida depressiva, aquela vida vazia, ela se vai e começa a vir uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que nós necessitamos entender que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Nós temos uma vida estável, uma vida segura, uma vida plena, uma vida na presença do nosso Rei. Comer da mesa do reino é desfrutar desta vida abençoada, desta vida feliz, desta vida próspera. Por isso que é muito importante você comer na mesa do reino e entender que os mistérios do reino de Deus vão começar a fazer parte da sua vida. Diga comigo: mistérios. Mistérios do reino. Quando você entende o que é isso, toda a tua vida, toda a tua mente, toda a tua visão, toda a tua audição começa a mudar, porque você vai começar a receber diretamente do trono da graça de Deus algo muito mais valioso do que a sua própria vida cotidiana. Lembra-se o que aconteceu com o apóstolo João, quando ele teve um encontro com um anjo. No livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo número 9, olha o que aconteceu com ele. Ele disse, escreve: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, feliz, contente, alegre, são aqueles que são convidados para as ceias da boda do Cordeiro. E nesta noite, você que está conectado conosco, você que está aqui, vai poder participar da mesa, da ceia do Cordeiro. Você vai poder receber de Deus as revelações poderosas para que a tua vida possa ser completamente transformada. Quem estava dizendo isso para João? Diga comigo: um anjo. A revelação foi tão forte, a revelação foi tão tremenda, que João queria se curvar diante do anjo. E ele falou: não se curve, eu sou servo como você, eu sou uma pessoa exatamente como você. E o anjo virou e disse para ele: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu digo para você nesta noite, estas são as palavras verdadeiras que Deus está entregando para você nesta noite. Palavras verdadeiras são aquelas palavras que vêm direto do trono da graça de Deus. Palavras verdadeiras são aquelas que entram diretamente no nosso espírito, separando juntas e medulas.
Palavras verdadeiras são aquelas que produzem mudança e transformação na nossa vida. Se você tem frequentado uma igreja local e a palavra não tem produzido nenhuma mudança na tua vida, eu quero te dizer que você não deve permanecer onde você está, porque se essa palavra não tem te confrontado, não tem transformado você, é porque essa palavra não tem conteúdo espiritual. O anjo se revelou diretamente a João e disse a ele que essas palavras são verdades para a sua vida. Essas palavras vão trazer intimidade entre você e Deus. E quando você tiver uma intimidade com Deus, quando você tiver um relacionamento íntimo com Deus, todas as suas prioridades, todas as suas prerrogativas, elas têm que ser mudadas, elas têm que ser transformadas. Você não pode mais continuar sendo a mesma pessoa, porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela está vindo para a sua vida. Quando os discípulos se reuniram e eles estavam conversando com Jesus, diz a palavra no livro de Marcos que o Senhor disse a ele: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, diga comigo, os que estão de fora, nós só falamos por parábolas. Sabe por que ele falava por parábolas? Porque o Senhor não queria trazer um alimento genuíno, um alimento puro, um alimento verdadeiro para pessoas que não iam frutificar a palavra dele. Ele jamais poderia trazer uma palavra às pessoas que continuam tendo a mesma vida e a sua vida não é transformada pelo poder da palavra. Por isso, o Senhor Jesus, reunido com os apóstolos, ele disse: a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aqueles que estão de fora, a eles nós só falamos por parábolas. Porque aqueles que estão preparados para participar da mesa do reino de Deus, aqueles que estão preparados para receber a revelação do reino de Deus, eles precisam produzir multiplicação e frutificação. Mas aqueles que estão de fora, aqueles que não querem compromisso, aqueles que não querem se comprometer, aqueles que não querem se relacionar, aqueles que não querem ter intimidade com Deus, para esses nós falamos por parábolas, para que eles possam ouvir e não entender, para que eles possam ver e não conseguir enxergar. Mas apóstolo, como que pode eles ouvir uma palavra e não entender nada? Isso é muito comum. Há pessoas que escutam uma mensagem, mas não conseguem receber essa mensagem no seu espírito. Por isso Jesus falava por parábolas, para que as pessoas não entendessem a linguagem do reino de Deus. O reino de Deus é uma linguagem exclusiva para aqueles que verdadeiramente querem comer da mesa do reino de Deus. É para aqueles que verdadeiramente querem se comprometer com o propósito de expandir o reino de Deus sobre toda a terra. É para aqueles que querem usufruir de um nível mais alto. Aqueles que não querem, têm que continuar levando a sua vida do mesmo jeito. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer pessoas comprometidas com Ele. Ele quer pessoas que se relacionem com eles, pessoas que tenham intimidade com eles, pessoas que manifestem a glória e o poder dEle sobre toda a terra. Por isso, olha o que ele contou uma parábola, olha o que ele disse. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Diga comigo, convidou a muitos. O que nós mais temos feito nesse lugar é convidar muitas pessoas. Na segunda-feira passada, nós convidamos 200 e poucas pessoas para estar aqui. E nós lançamos uma mesa farta, uma mesa abençoada. Algumas pessoas receberam aquele alimento como um alimento saudável, como uma revelação, como um poder de Deus.
Mas muitos saíram daqui e já não se lembram mais. E da mesma forma, Jesus diz que fez uma grande ceia e convidou a muitos. Diga comigo, convidou a muitos. Por quê? Porque sempre que nós fazemos uma festa, nós convidamos a muitos. Porque o propósito do reino de Deus é que vem através de uma expansão, de um crescimento do reino se manifestando sobre toda a terra. Por isso nós convidamos a muitos. Mas diz a palavra que muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Por quê? Porque muitas pessoas foram convidadas para o banquete. A palavra diz que foram convidados muitos. Mas o que ocorre? Alguns tiraram a venda. Alguns tiraram os tampões. Alguns tiraram o engano da sua vida. Alguns tiraram o seu coração das coisas e começaram a entender claramente aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso. Olha o que o apóstolo Paulo disse: e descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Paulo havia dado uma revelação na cidade de Éfeso, somente para aqueles que queriam tirar a venda. Por isso ele falou, e desvendando o mistério. Ele queria mostrar claramente o propósito do convite. E nesta noite, o propósito da minha palavra é levar você a entender o que é desfrutar da mesa do reino. O que é você usufruir da mesa do reino. Não é simplesmente mais uma ceia do Senhor. Não é simplesmente você participar de uma ceia e a sua vida continuar da mesma forma. Mas é você ter a consciência daquilo que você está fazendo, através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Deus quer trazer uma consciência nesta noite. Deus quer tocar em você de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural, para que a sua vida seja completamente mudada, e venha assim a revelação de Deus sobre a tua vida, trazendo as novidades de vida. Eu e você fomos chamados para as novidades de vida. O profeta Isaías, no livro de Isaías 40, diz que nós somos os anunciadores das boas novas do reino. A minha vida e a sua vida é para anunciar as maravilhas do reino de Deus. E que maravilhas são essas? De ter uma vida completamente mudada, uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Se a palavra não está transformando a tua vida, não está prosperando a tua vida, não está abençoando a tua vida, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada, ou com você, ou com Deus. Que nós possamos fazer uma reflexão nesta noite. Aonde está o erro? Aonde está o defeito? Se nós estamos vendo claramente o propósito de comer da mesa do reino, é porque o Senhor quer se revelar a mim e a você o propósito da nossa existência. Que nesta noite você possa perguntar: por que eu existo? Que nesta noite você possa perguntar: por que eu fui criado? Que nesta noite você possa perguntar: por que eu estou aqui? Para que eu existo? E se nós começarmos a fazer esse tipo de perguntas, nós vamos começar a entender claramente o propósito desta revelação. Qual é o motivo da pregação? Qual é o motivo da mesa do reino estar posta? E se nós compreendermos claramente esta palavra, nós vamos entender claramente o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele falou que nós devemos buscar em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse: todas as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Diga comigo, acréscimo. É diferente de esforço. Acréscimo significa algo não merecido,
algo voluntário, algo espontâneo. Quando Jesus diz que nós devemos buscar, Ele está dizendo para mim e para você, que nós precisamos nos aprofundar em conhecer o reino de Deus. Nós precisamos mastigar, nós precisamos destrinchar o que era o reino de Deus. Nós precisamos explorar o máximo a mesa do reino. Se nós queremos participar dessa mesa, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. E é por isso que eu quero que você, nesta noite, entenda que buscar o reino de Deus não é suficiente. Buscar o reino de Deus não é o todo, porque Ele diz que além de buscar o reino, você precisa buscar a justiça do reino. E quando Ele fala da justiça, Ele fala de algo muito mais profundo, porque Ele está falando de retidão. Diga comigo, retidão. Ele está falando de integridade. E está falando de santidade. Quando nós cuidamos da nossa vida como templo do Espírito Santo, quando nós cuidamos da nossa integridade como templo do Espírito Santo, quando nós cuidamos da nossa vida para ser uma vida reta, íntegra, justa, nós precisamos ser testemunhos do poder deste Deus. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós alguma graça. Se você não está sendo diferente no meio que você vive, alguma coisa está errada. Por isso eu quero que você nesta noite possa reflexionar, ou melhor, refletir. Porque se você não fizer uma reflexão profunda, você jamais pode entender o que é usufruir da mesa do reino. Tem muitas pessoas que têm escutado uma palavra diferente. Tem muitas pessoas que querem o reino de Deus, mas não conseguem entrar no reino. Só conseguem ver o reino de Deus. E é muito diferente de você ver o reino, de você desfrutar do reino. Porque este homem que fez uma grande ceia, ele convidou a muitos. Olha o que ele fez. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: venha, porque tudo já está. A minha Bíblia diz que tudo já está pronto. A minha Bíblia diz que tudo já foi feito. Sabe o que acontece quando nós comemos da mesa do reino? Nós não precisamos mais nos esforçar com a nossa força natural, mas nós temos que viver com a força do Espírito Santo que está dentro de nós. Porque tudo que você necessita, o Senhor já preparou para você. Por isso Ele disse: vinde, pois todas as coisas já estão prontas. E quando Ele nos convida para comer da mesa, você não precisa fazer mais nada, você só precisa usufruir da mesa do reino de Deus. Olha o que diz a palavra: porque pela graça você é salvo. Diga comigo, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. O próprio Deus nos dá a graça. É Ele que nos chama, é Ele que nos toca, é Ele que nos traz até aqui, é Ele que nos abre o entendimento e a compreensão para saber verdadeiramente o que é comer da mesa do reino. Não, nem isso depende de nós. A palavra diz que pela graça nós somos salvos. O evangelho da graça é um evangelho gratuito, é o evangelho que vem do jeito que você está. Não importa qual é a tua religião, não importa do que você acredita ou que você não acredita. O que importa é se você clamar a Ele, pedir misericórdia a Ele, Ele vai te tocar. Se você abrir o teu coração e dizer a Ele: eu não tenho mais nada, eu não sou mais nada, eu não quero mais nada, mas eu só quero te buscar, Ele vai te tocar.
Você se lembra o que disse o profeta Isaías? Olha o que disse o profeta Isaías: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. Ele falou: vem às águas, vem a revelação, e eu vou te revelar. Mesmo que você não tenha dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Não há um preço a pagar, não há um custo financeiro para você se buscar a Deus. Só há necessidade de uma coisa: atitude e decisão. Quando você tem uma decisão, você vai verdadeiramente começar a viver a glória de Deus. Ele está dizendo: por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Porque nós temos colocado toda a nossa força no nosso trabalho, ou na capacidade do nosso braço. E a palavra está dizendo muito clara, que não é pela minha força, nem pela tua força, mas é pela infinita misericórdia de Deus. O que Deus está dizendo para mim e para você, é que nós podemos ir do jeito que nós estamos. Não importa se você é preto, se você é branco, se você é cor-de-rosa, não importa o que você é, o que você acredita, o que você não acredita, você pode vir do jeito que você está. O convite é para todos aqueles que são necessitados. E eu quero te perguntar: alguém necessita de Deus aqui neste lugar? Alguém precisa de Deus neste lugar? Eu preciso de Deus. E você precisa de Deus? E você está buscando Deus? E você tem buscado Deus em que lugar? Em qual religião? Se Deus diz que Ele não veio para trazer uma religião, mas Ele veio para trazer um governo e um reino sobre a terra. Por isso Ele está te convidando para participar da mesa do reino, participar da revelação daquilo que Ele é, e não daquilo que nós queremos para a nossa vida. Porque às vezes o que nós queremos não é a coisa correta, às vezes aquilo que estamos fazendo não é a coisa correta. Por isso Ele está dizendo para mim e para você: a comida espiritual que nós precisamos comer é aquela que está posta na mesa do reino, é aquela que o Senhor veio estabelecer nesta terra. Por que Jesus veio na terra? Ele veio para nos trazer salvação. Sim, Ele veio para nos trazer salvação, mas Ele veio para trazer um governo. Ele veio para estabelecer o reino, assim como estava nos céus, tudo em ordem, funcionando. Ele veio para trazer esse mesmo governo na terra. E Ele nos escolheu. Diga assim: Ele nos escolheu como embaixadores, como representantes. Como disse o preletor na segunda-feira, nós não viemos para substituí-lo, mas nós viemos para representá-lo. Eu e você e eu somos representantes dele nessa terra. É por isso que nós precisamos entender o que está acontecendo. Mas nos dias de hoje, o que nós mais escutamos das pessoas é esta palavra, ó. E todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Eu te peço que você me dê por desculpas. Eu tenho muito compromisso, eu sou um homem muito ocupado, eu sou uma mulher muito ocupada, eu não tenho tempo para essas coisas. Por isso que é muito importante nós entendermos que as prioridades das pessoas é em ver coisas. Eles querem ver casas, eles querem ver carros, eles querem ver contas bancárias, eles querem ver isso, querem ver aquilo, querem ver trabalho. Mas o que Deus está chamando é você para desfrutar da mesa do reino. O que Deus está chamando é para você comer algo que vai verdadeiramente mudar a tua história de vida. E não você continuar com a mesma vida que você tem tido até os dias de hoje. Porque muitas pessoas preferem ver as coisas do que ver o reino. Um dia, um dos homens mais conhecidos, ele era pregador da sinagoga, ele era um homem entendido na palavra,
Ele era um homem conhecido, e o seu nome chamava Nicodemos. E ele foi bater na porta de Jesus às 2h da manhã. E ele perguntou para o Senhor isso: Jesus, como faço para ganhar a vida eterna? Senhor, como eu posso viver uma vida plena? Senhor, como eu faço para ganhar os céus? Senhor, como eu posso ter uma vida? Porque eu sei que esta vida que eu estou vivendo hoje, ela é uma vida passageira. Daqui a alguns anos, uns 10, outros 20, outros 30, outros 40, mas nós vamos morrer. Mas o que vai ficar é as decisões, as atitudes que vocês plantaram aqui e agora. Por isso ele perguntou: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava respondendo para Nicodemos, como ele poderia fazer para ganhar uma vida plena, uma vida de salvação, uma vida de vitória. E como se não bastasse isso, ele disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Não há como você usufruir do reino, com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu carro, com as suas coisas. Deus não está preocupado com as suas coisas, Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com as atitudes que você vai tomar. E quando o Senhor respondeu para ele a necessidade de nascer da água e do Espírito, de ter uma vida espiritual plena, de ter uma vida espiritual ativa, ele verdadeiramente entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo era em vão. E muitas vezes aquilo que eu e você estamos fazendo é uma vida em vão, porque tudo aquilo que nós temos feito na nossa casa, com o nosso carro, na nossa conta, comprando coisas, adquirindo coisas, isso não serve para nada. Por quê? Porque o Senhor quer que nós tenhamos uma vida, e uma vida de busca e de dependência total dEle. Por isso que nesta noite, eu quero que você saiba, que tem muitas pessoas no reino de Deus, que estão atrás das coisas, e Deus não está preocupado com essas pessoas. Olha o outro exemplo. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e eu vou experimentá-los. E eu peço que você me perdoe, porque eu não posso estar nesta reunião. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho coisas mais valiosas. Mas sabe por que ele disse aquilo? Porque eles não entenderam, eles não compreenderam o tamanho da chamada que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava chamando para que eles pudessem desfrutar da mesa do reino de Deus. O Senhor estava chamando para que eles pudessem usufruir da mesa do reino de Deus. E eles estavam simplesmente preocupados com as suas coisas. Enquanto nós estamos preocupados com as nossas coisas, nós jamais vamos poder usufruir das maravilhas daquilo que o Senhor quer nos entregar. Por isso, abandone as coisas e comece a buscar o reino, comece a buscar a justiça do reino. Se alguma pessoa está tentando te influenciar para você sair da sua posição, abandone essa pessoa. Se é uma pessoa que está te orientando de uma forma, te dando conselhos maus, abandone essa pessoa. Sabe por quê? Porque esse é um mensageiro de Jezabel na sua vida. É uma pessoa que veio trazer dissensão e contenda na tua vida e tirar você do verdadeiro propósito. Porque muitas vezes o Senhor, quando toca na nossa vida, Ele toca para produzir uma construção no nosso casamento, no relacionamento com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. O maior patrimônio que existe na face da terra é a família. E é por isso que o inimigo está furioso para tentar destruir a família. Porque nós falamos os princípios do reino de Deus, e o Senhor sempre falou em família. Por isso que é muito importante que nós entendamos o que Ele quer nos entregar nesta noite. Comer da mesa do reino é você
exercer o domínio que Ele nos entregou. Porque você se lembra o que foi dito? Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo número 1, versículo 26. E disse Deus que Ele ia criar o homem como imagem e semelhança dEle. E Ele dava uma ordem, diga comigo, uma ordem: domine. Ele entregou o domínio para a minha vida e para a sua vida. Deus nos deu o domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todos os pássaros, sobre todos os peixes. E Ele disse para mim e para você: domine sobre todas as coisas, não um sobre o outro. Não existe domínio de uma pessoa sobre a outra, mas o que existe é o domínio que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos governar na terra. Este é o domínio. Porque o inimigo das nossas vidas, o único propósito dele é nos destruir. Por isso que Jesus disse, olha o que Jesus falou: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O inimigo da sua vida veio somente para destruir. E o que o inimigo mais tem feito nos dias de hoje é destruir as pessoas, acabar com a vida das pessoas, destruir os casamentos, destruir as famílias, roubando, criando enfermidade, criando dissensão, contendas, intrigas, brigas. E as pessoas estão completamente transtornadas, sem esperança. Mas Deus, nesta noite, Ele está dizendo para você: venha. A mesa do reino, ela está posta para você. A mesa do reino está pronta para você. Mas muitos estão dizendo: eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa que fazer. Olha os meus compromissos, olha a minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar das minhas propriedades. Eu sou uma pessoa muito importante. Mas eu quero te dizer que não há coisa mais importante do que você vir para ter uma vida, e uma vida com abundância. Jesus, Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Jesus veio para fazer com que você usufrua da mesa do reino e comece a ter vida, e vida com abundância. Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que você pudesse ter vida, e vida com abundância. Deus, Ele não quer te colocar dentro de uma religião. Ele quer colocar você dentro do governo dEle, dentro do reino dEle, para você usufruir das maravilhas do reino dEle. Para isso Ele está te convidando, para isso que você foi chamado. Uma das pessoas que fala do reino de Deus mais importante na face da terra, chama-se Myles Munroe. Esse homem, ele disse que o reino de Deus não pode estar em primeiro lugar, e nem colocá-lo em vantagem, mas você precisa tê-lo como único e como prioridade total na tua vida. A verdade é que se o reino não é uma prioridade para você, você ainda não entendeu o que é comer da mesa do reino. Você ainda não entendeu o tamanho da revelação daquilo que o Senhor falou na sua palavra. Por isso, para desfrutar da mesa, nós precisamos estar posicionado. Diga comigo, posição. Apóstolo, eu não sei do que se trata essa posição. A posição é um nível espiritual que nós precisamos ter para atingir a revelação que nós vamos receber de Deus. Se você não está preparado para desfrutar das bênçãos de Deus, como que Deus pode te abençoar? Tem muitas pessoas que pensam que já entenderam do reino de Deus, mas não estão na posição correta.
Eu quero te dizer que, infelizmente, você vai se decepcionar muito, porque você não vai ver as maravilhas do reino de Deus. Porque para você desfrutar das bênçãos do reino de Deus, há necessidade de você estar na posição correta. Diga comigo, posição. Diga comigo, posição correta. Apóstolo, não entendo nada dessas coisas, o senhor fala muito difícil. Não, eu quero falar para você que há um nível espiritual para cada um de nós. Você não pode entrar de qualquer jeito. As coisas de Deus têm que ter reverência, as coisas de Deus têm que ter seriedade, as coisas de Deus têm que ter honra, tem que ter valor. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Por isso, o salmista Davi, ele nos ensinou qual é a base do seu trono. Ele disse, em Salmo 89:14, que a base do trono de Deus é justiça, retidão e santidade. Se você não é um homem santo, assim como Deus é santo, você jamais pode ver a glória de Deus. E eu não posso ser irresponsável de abrir a minha boca para profetizar sobre a tua vida, se você não está na posição correta, se você não caminha debaixo da retidão e da justiça de Deus, se você não tem compromisso com as coisas de Deus. Você se lembra quando eu citei Noé? O que Noé construiu? Uma arca. Mas por que ele construiu uma arca? Porque Deus o avisou, Deus se revelou a ele, e ele, por revelação e pela fé, ele construiu uma arca. E sabe por quê? Porque Noé era um homem reto, íntegro e justo. Por que José governou o Egito? Porque José era um homem reto, íntegro e justo. Mas demorou para José governar todo o Egito. Lógico, ele passou pelas provas, ele passou pelos testes, mas todos os testes, todas as provas, Deus sempre vai permitir que venha nas nossas vidas para saber que nível nós estamos, qual é a posição que nós estamos ocupando. Alguém me entende neste lugar? Por isso é muito importante que você saiba que para desfrutar da mesa do reino, há necessidade de ter entendimento, de ter revelação, de ter sabedoria, de ter discernimento. Não é de qualquer jeito. Para que você possa receber a Jesus, você pode vir do jeito que você estiver, mas para você desfrutar das bênçãos do reino de Deus, há necessidade de você se posicionar. Há necessidade de você conhecer exatamente aquilo que você está fazendo. Há necessidade de você compreender de que forma eu faço para mim entrar no governo do reino de Deus sobre toda a terra. Há necessidade de eu entender disso. Por isso o Senhor disse, olha o que ele disse. E o outro disse, eu casei, eu não posso ir, porque eu tenho uma grande festa hoje. É o dia do meu casamento. Mas muitos de nós, às vezes, não entendemos o que está acontecendo. E nós continuamos ainda dando desculpas. Eu tenho muito compromisso, esse horário para mim não dá, de manhã também não dá, de noite também não dá, de tarde também não dá. E se Deus te chamar agora? A profeta, ela começou a reunião pedindo que você fizesse assim. Respira bem fundo. E agradeça a Deus pelo ar que você está respirando. Às vezes, num piscar de olhos, nós paramos de respirar. E às vezes,
queremos questionar se Deus é justo, se Ele é injusto, se está correto, se não está correto. Porque morreu tão cedo, ou morreu tão velho, morreu tão novo, morreu... Não, Deus é Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer. Agora, o mais importante é que eu e você necessitamos entender que Ele está disponibilizando a mesa para que nós possamos desfrutar. E Ele está perguntando: quantos querem? Ele está perguntando: você quer? E nós precisamos tomar uma decisão. Porque, olha o que diz a próxima palavra. E disse o Senhor a seu servo: saí pelos caminhos valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. O que nós mais queremos aqui neste lugar é trazer as pessoas para ouvir a palavra. Porque o único propósito da mensagem do reino é expandir o reino sobre a terra. Eu e você nascemos para isso. Para influenciar outras pessoas a conhecer o reino de Deus. Por isso nós fazemos festas. Não pense que nós fazemos festas porque nós não temos outra coisa que fazer. Não. Diga comigo: estratégias de guerra. Porque nós trazemos as pessoas e fazemos aqui um banquete. E elas vêm comer no banquete. E aí elas ouvem uma mensagem. E essa mensagem toca no coração dela. E aí começa a transformar a vida dessa pessoa. Começa a restaurar a vida dessa pessoa. Nós fizemos um evento segunda-feira e tiveram 211 pessoas. E agora no dia 25 nós fazemos outro evento e queremos trazer 500 pessoas. Para quê? Para mostrarmos a graça do reino de Deus, para mostrarmos as maravilhas que tem o povo de Deus, para mostrar aquilo que você tem, que está dentro de você. As pessoas vão querer ficar perto de você, as pessoas vão querer ouvir você. É por isso que nós fazemos. Não é que nós não temos outra coisa que fazer, não. Nós estamos fazendo festa como uma estratégia. Porque Paulo dizia que nós temos que fazer de tolos para com os tolos, para ganhar alguns. E é esse o propósito que nós queremos, trazer as pessoas. Assim como alguns anos atrás nós fomos ganhos para o Senhor, nós precisamos ganhar pessoas, nós precisamos influenciar as pessoas. Olha o que está dizendo a palavra: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por quê? Porque muitos rejeitaram, muitos falaram que não tinham tempo, muitos falaram que não queriam, e a palavra está dizendo que muitos que rejeitaram não vão provar da ceia do Senhor. Vai chegar um dia que vai ter um grande banquete, e o Senhor vai colocar bodes de um lado e ovelhas do outro lado. Que lugar você vai estar ocupando? Que lugar você vai estar ocupando? Porque a palavra de Deus diz que muitos que pensam que estão salvos não terão a salvação. Porque fizeram a obra do Senhor de forma relaxada, cumprir o propósito de qualquer jeito. Mas o Senhor está dizendo para mim e para vocês que muitos foram convidados para participar da mesa do reino de Deus e não aceitaram o convite. Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai tocar em muitos. Por isso não rejeite a palavra, não rejeite a mesa do reino de Deus, não rejeite aquilo que é as maravilhas do Senhor, principalmente naquilo que está por vir. O Senhor está dizendo para mim e para você, olha o que diz o próximo texto: eis que eu estou à porta e estou batendo. Deus está batendo na porta do teu coração, Deus está batendo na porta da tua casa. Ele diz: eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta. Diga comigo, e abrir a porta. Eu entrarei e eu cearei contigo. Diga comigo, há uma condição. Diga comigo, há uma condição. Abrir a porta. E eu quero dizer uma coisa para você. Só há fechadura para o lado de dentro. Diga assim, só eu posso abrir a porta do meu coração. Porque o inimigo, ele pode invadir a tua vida. Ele pode criar uma desgraça na tua vida. Mas Deus, Ele vai te respeitar. Sabe por quê? Ele entregou para você uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele te dá a liberdade para você escolher. Mas nesta noite, Ele diz que Ele está à porta, e Ele está batendo a porta do teu coração. E se você abrir a porta, Ele vai entrar em sua casa, e Ele vai cear contigo, e Ele com você. E se você nesta noite aceita esse convite, de comer da mesa do reino, de participar da mesa, com retidão, com justiça, com santidade, Ele vai dizer isso para você: ao que vencer, dar-lhe-ei, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, é que se você aceitar comer da mesa do reino, você vai poder desfrutar das maravilhas do seu reino, e da sua revelação, e da sua palavra, porque esta é uma noite que Ele preparou para as nossas vidas. É uma noite de quebrantamento e de revelação, para levá-lo a uma posição no reino espiritual. Deus está te chamando para coisas mais fortes. Deus está te chamando para coisas maiores, para coisas concretas, e não para vaidades, não para soberba, para ambições, coisas que não têm valor nenhum. Deus está te chamando nesta noite para algo mais sério. Ele quer preparar um lugar especial, para que você possa se assentar junto com Ele no trono. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que esta revelação e que esta palavra, Senhor, possa entrar dentro do coração das pessoas, e possam, Senhor, tirar ela da cegueira e da surdez e da paralisia, e possa colocá-la, Senhor, disponível para o reino de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora por cada pessoa, por cada vida, por cada família, e aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pela televisão, Pai. Que o Senhor possa tocá-los de forma gloriosa, e que a vida deles nunca mais seja a mesma a partir desta noite. Ó Deus, eu estou convidando aqueles que querem participar da mesa do reino, aqueles que querem comer um alimento diferente, um alimento que traz transformação e vida com abundância. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, para que a Tua glória, Senhor, comece a invadir agora, comece a invadir corações, comece a quebrantar corações, comece, Senhor, a derrubar escamas, comece a tirar cegueira, surdez, paralisia, e toca Espírito Santo, em nome de Jesus. Melhor caminho